Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Quando uma pessoa sofre um dano cerebral, parte de seu cérebro ou a totalidade dele passa a ficar paralisada, incapacitada. A medicina tem feito avanços enormes, chegando a remover nódulos no cérebro e preservando não somente a vida, como também impedindo a paralisia parcial ou total. Não é minha intenção falar sobre a paralisia provocada pelas enfermidades cerebrais. Desejo referir-me às enfermidades mentais invisíveis aos olhos, como os maus pensamentos e a filosofia de vida negativa, que nos tornam incapacitados pelo fracasso e pela frustração que nos impedem de desfrutar a vida feliz que Deus nos oferece. Quando os discípulos de Jesus subiram ao templo às 3 horas da tarde, a hora da oração, encontraram ali um aleijado de nascença. Pedro, olhando-o nos olhos, disse: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande." Atos 3:6. Imediatamente, quando Pedro o segurou pela mão e o levantou, e os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Ele deu um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, saltando e louvando a Deus. Pode-se dizer que o coração é que determina o destino do homem. Por essa razão, o sábio diz em Provérbios 4:23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E Jesus, em Mateus 8:13, diz: como você creu, assim lhe acontecerá. O que significa isso? Quer dizer que a mente é a origem do estilo de vida e a vida é o resultado daquilo que pensamos. Devemos eliminar de nosso cérebro o nódulo que nos leva à destruição ou à paralisia total ou parcial. A fim de experimentarmos o poder de Deus, quero agora apresentar 6 elementos que impedem que o poder divino haja em nós, os quais devem ser extirpados. O primeiro elemento é a ansiedade. Pode-se dizer que alguém que vive ansioso perde a felicidade na vida. Quando uma pessoa ansiosa chega a casa, os integrantes da família tornam-se intranquilos por causa de suas queixas e murmurações. Assim também, a pessoa ansiosa é incapaz de difundir paz na sociedade. Esse tipo de gente provoca reação de agitação em cadeia. Segundo estudo do médico Dr. Walter Clemente Albertis, especialista em gastroenterite do reconhecido Hospital Mayo, a causa de todo tipo de doença é a ansiedade. Isso significa que a ansiedade destrói a saúde física, além de destruir a felicidade do coração. Qual é a causa da ansiedade? Apresento aqui 2 de suas origens. A primeira origem da ansiedade, as circunstâncias produzem ansiedade. Quando uma pessoa sente-se incapaz de enfrentar uma situação, torna-se ansiosa. Por exemplo, quando não consegue solucionar um problema financeiro ou quando vive uma situação que parece estar além de qualquer esforço humano. Certo dia, Jesus entrou num barco e disse a seus discípulos que passassem para o outro lado. No começo,
O lago estava tão calmo que o barco deslizava, como um patim sobre rodas. Ao chegarem à metade do lago, porém uma forte tempestade, vinda do monte Hebron, começou a açoitá-los. A embarcação estava prestes a ser inundada, de modo que, em vão, os discípulos tentavam tirar a água de dentro dela. O naufrágio se daria em questão de tempo. Foi então que os discípulos se lembraram de Jesus e clamaram: Mestre, não te importas que nos afoguemos? Jesus levantou-se, repreendeu o mar e imediatamente o vento se acalmou e tudo ficou tranquilo. Olhando os discípulos nos olhos, ele disse: Por que vocês têm tanto medo? Ainda não têm fé? Observe que Jesus não disse: Vocês não têm fé. Isso se deve ao fato de que toda pessoa tem fé, de acordo com a medida que Deus lhe deu. O fundamento da fé dos discípulos, entretanto, eram as circunstâncias, os sentimentos e a emoção. Eles tinham fé somente quando tudo estava calmo. Ao terem a vida ameaçada por uma tempestade, sua fé transformou-se em dúvida, criando uma nuvem de ansiedade no coração. Portanto, devemos repelir os pensamentos oriundos das circunstâncias e as emoções da terceira dimensão, a fim de aceitar os pensamentos de Deus, os da quarta dimensão. Quando viram a tempestade e as ondas, os discípulos fracassaram em aceitar o pensamento de Deus, apesar de terem ouvido o Senhor dizer que queria passar para o outro lado do lago. Seus fundamentos de fé não eram a palavra de Deus da quarta dimensão, e sim as circunstâncias e as emoções da terceira dimensão. Foi por isso que o Senhor lhes perguntou: Onde está a sua fé? A palavra de Deus permanece para sempre e jamais muda. Apegar-se firmemente à palavra de Deus não é outra coisa senão aceitar o pensamento de Deus. Portanto, apesar das circunstâncias, se o fundamento do nosso coração é a palavra de Deus, mediante a fé, podemos estar livres de nossa ansiedade e preocupação. A segunda origem da ansiedade é que o pecado produz ansiedade. Quando peca, a pessoa torna-se ansiosa, porque perde a confiança diante de Deus. O pecado separa o homem de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, não puderam permanecer diante dele. Gênesis 3:10 diz: Ouvi teus passos no jardim, e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Qual foi a causa do medo? O pecado, sem dúvida. Ao comer do fruto da árvore proibida, Adão e Eva souberam que estavam nus e tiveram medo. Por isso não puderam apresentar-se diante de Deus. Da mesma forma, o homem que comete pecado não tem paz. As Escrituras dizem: Não há paz alguma para os ímpios. Isaías 48:22. Portanto, a consequência do pecado é a ansiedade. Se uma pessoa se sente ansiosa ao sentar-se e ao levantar-se, sua vida será uma ruína. Não obstante, se alguém se aproxima do Senhor e confessa todos os seus pecados, estes se tornam brancos como a neve, ainda que tenham sido como o escarlate. Não se trata de mudar as circunstâncias para que possamos desfrutar paz. Jesus disse: Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. E o apóstolo João declara: Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Portanto, apesar das circunstâncias, deposite sua fé na palavra de Deus. O arrependimento o ajudará a se libertar de toda a ansiedade que tenta destruir sua vida. O segundo elemento é a solidão.
A solidão a que me refiro não é a solidão causada pelas circunstâncias. Por exemplo, se você separa um tempo para orar no monte e estar a sós com Deus, isso não é solidão. A solidão é sentir-se só e se caracteriza pelo egocentrismo. É querer receber sem dar. É manter-se indiferente à felicidade dos outros. Quando alguém se torna extremamente egocêntrico e não se interessa pelos outros, transforma-se numa pessoa teimosa e fria. Obviamente, ninguém será receptivo a uma pessoa que demonstre ser assim. Esse comportamento torna as pessoas ainda mais fechadas em sua solidão, levando-as à destruição. Deus não criou o homem como um ser solitário. Em Gênesis 2, 18 e 24, o Senhor fala: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem nasce de duas pessoas. No idioma chinês, a palavra homem é representada por caracteres formados por dois traços que se apoiam entre si. Ou seja, são duas pessoas que formam uma unidade. Por isso Jesus orou ao Pai, dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Não é o plano de Deus que o homem esteja só. Até mesmo na natureza de pregar o Evangelho, Jesus enviou os seus discípulos em duplas. O apóstolo Paulo sempre esteve acompanhado de Barnabé. Depois de uma discussão entre eles, Paulo juntou-se a Silas e Barnabé a João Marcos. Portanto, quem se considera santo e justo e gosta de estar sozinho não é um santo verdadeiro. Nada mais é do que um egoísta. Temos de desfazer a solidão do nosso coração, que nada mais faz senão destruir a nossa vida. Agora, o terceiro elemento é a indecisão. A fé sem obras é morta. Quando alguém duvida e vacila entre uma e outra coisa, denota ser uma pessoa indecisa. E uma pessoa indecisa caracteriza-se pela falta de responsabilidade e receio, o fracasso e o erro. Muitas vezes, no dia a dia, o pastor precisa trabalhar como um agente imobiliário. Acontece que as pessoas se aproximam e pedem: Pastor, o senhor poderia me apresentar a fulano? Ou então, quero que o senhor me apresente a Beltrano. Para minha surpresa, nesse aspecto, tive êxito apenas em uma ocasião. Se uma pessoa não se decide quando tem ainda a possibilidade de escolher seu futuro cônjuge, nunca poderá deixar de ser um solteirão ou uma solteirona. No mundo, não existe homem perfeito ou mulher perfeita. É preciso primeiro casar para depois adaptar-se ao cônjuge. Hoje em dia, muitos fracassam por falta de decisão. Surgem as oportunidades, mas estas são perdidas por causa da indecisão com que enfrentam a vida. Ao longo de minha vida, nunca vi uma pessoa extraordinariamente inteligente que tenha conseguido grandes coisas. Os chamados inteligentes pensam demais e dizem: é preciso descartar esta possibilidade. Isto não funcionará. Ainda não chegou a hora de pôr isto ou aquilo em ação. O tempo passa e, no final das contas, eles não fazem nada. Portanto, podemos vencer se, com convicção, seguirmos em frente. Alguns membros da minha igreja já vieram a mim e perguntaram: Pastor,
O Senhor acredita que será bom para mim emigrar para outro país? O que o Senhor acha de eu começar um novo negócio? Devo continuar a fazer o que eu estou fazendo? Esperam então que eu tome a decisão por eles. Diante dessa situação, eu simplesmente aconselho: não me peça que tome a decisão por você. Vá ao monte da oração e ore. Clame a Deus, que certamente dirá que caminho você deve seguir. Diante da dúvida ou incerteza, devemos nos apegar a Deus e pedir-lhe de todo o coração que nos oriente. Então, Deus nos ajudará a tomar a decisão correta. Em Tiago 1, do 6 ao 8, diz: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O Senhor disse que não abençoaria pessoas indecisas. Remova a indecisão com o pensamento de Deus. Livre-se da indecisão. Assim, você poderá alcançar sucesso em sua vida. O quarto elemento é a ira. Temos a tendência de nos irritar com extrema facilidade, tanto em casa como no ambiente de trabalho. Creio que uma das principais razões para isso é o fato de não sabermos quanto a ira é destrutiva. A ira é prejudicial, não somente à saúde, mas também ao intelecto, pois o torna cego. Em uma conferência, o famoso anatomista inglês John Hutton afirmou ser a ira semelhante ao suicídio. Logo depois de ter apresentado sua tese, ele teve uma forte discussão com alguns dos alunos que o ouviram e discordaram daquilo que ele defendia. Isso o irritou sobremaneira, levando-o à morte instantânea, vítima de um ataque cardíaco. As palavras de John Hutton causaram grande repercussão por causa de sua morte trágica. Irar-se é como cuspir para cima, ou seja, a ira se volta contra a própria pessoa. A Bíblia diz que a ira rebaixa o nível da pessoa e o transforma em ignorante. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Provérbios 19, 11. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela a insensatez. Provérbios 14, 29. Além disso, a ira nos separa da alegria de Deus, porque irritar-se é cometer o mal na presença divina. Existem hoje muitas famílias destruídas por palavras cheias de ira. É aconselhável falar pacificamente, em tom moderado, ainda que seja em momento de ira. Quando preciso aconselhar pessoas que têm a tendência a se irar facilmente, digo: quando você voltar a se irritar, abaixe a voz e fale devagar. Se a sua esposa cometeu um erro grave, não levante a voz dizendo: querida, porque isso o levará a irar-se ainda mais. Fale em tom baixo e suave: querida. Qualquer pessoa tem a experiência de se ter irritado e depois de algum tempo arrepender-se de haver agido dessa forma. A ira destrói tudo. A ira não traz benefício nenhum à sua vida. Precisamos aprender a preservar e desfazer a ira que nos leva à destruição, e então nos será concedida uma nova manhã.
O quinto elemento é a frustração. A pessoa que fracassa e tem pensamentos negativos, que fala de forma negativa e age de maneira negativa, é definitivamente alguém cheio de frustração. Uma pessoa frustrada não vive criativamente, não passa de um pessimista e tem uma autoimagem de desalento e fracasso. No idioma coreano, temos certas expressões negativas que são espontâneas. Dizemos com frequência, morro de, e o pior é que dizemos várias vezes ao dia, e isso mata a alma. Morro de fome, comi até explodir. Morro de felicidade, morro de desânimo, morro por causa da sujeira que existe aqui. Morro de calor, morro de frio. É tão lindo que quero morrer. Pergunta-me se o aprecio tanto, por que quer morrer? E não é só isso. Há canções seculares, cuja letra é também pessimista e frustrante. Deus não nos abençoará se vivermos chorando e pronunciando palavras negativas. A Bíblia diz, e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Provérbios 6, 2. Isso sugere a importância das palavras em nossa vida. Portanto, se falarmos palavras negativas, vamos viver sob a sombra da frustração. Tenho recebido muitas cartas que chegam do interior do país. No entanto, se o conteúdo da carta é negativo e frustrante, deixo de responder a ela. Ao contrário, se a pessoa que a escreveu, embora diante de frustração e de um panorama desalentador, denota a esperança, oro por ela e faço tudo o que posso para ajudá-la. Sabe qual é a diferença entre uma pessoa de sucesso e uma pessoa fracassada? As bem-sucedidas não se mostram frustradas diante de um eventual fracasso e logo se colocam em pé novamente. Ao contrário, as pessoas fracassadas denotam frustração, desanimam e cruzam os braços. Aqui está a diferença. A chave do êxito da vida está em ter coragem e não desanimar nunca. Aos 70 anos, com uma dívida de milhares de dólares, o coronel Sanders foi à falência. Ficou tão abalado que foi internado num hospital. Mesmo assim, não conseguia conciliar o sono. Certo dia, bem de madrugada, ouviu um hino que dizia: "Não esmoreças, Deus te protege. Descansa sob suas asas, Deus te protege." Como um sonâmbulo, dirigiu-se ao lugar de onde vinha o cântico. O hino vinha de uma pequena igreja. Ao entrar, encontrou uma senhora idosa que cantava o hino, curvada diante do altar. A voz daquela senhora parecia a voz de um anjo. No mesmo instante, ele se arrependeu e entregou sua vida ao Senhor. Repentinamente, sentiu uma grande paz. A paz que só desfrutam as pessoas que caminham com o Senhor. Antes de entrar em falência, Sanders era o dono de uma empresa. Decidiu esquecer seu passado e começar tudo de novo como cartonador. Não foi nada fácil. Entretanto, ele superou a adversidade, confiou no Senhor e, sob a orientação do Espírito Santo, começou a vender frango frito. Hoje, ele é um milionário conhecido em todo o mundo. Esta é a história de Sanders Chicken, mais conhecido como KFC. Assim também, devemos nos livrar da frustração que nos leva ao fracasso. E o sexto e último elemento é o autoabandono. Atualmente, as histórias de criminosos se têm transformado em filmes. A história de Shi Kang-hun
que conseguiu fugir da cadeia com um grupo de colegas. Está numa tela gigante, sob o título Holiday. Esse tipo de material cinematográfico tem o mérito de nos ajudar a ver a sociedade de outro ponto de vista. Mas a filosofia de vida, o que tiver de ser será, dos protagonistas não é nada edificante. Faz alguns anos que Yu Yong assassinou 26 pessoas no espaço de 10 meses, o que causou um grande horror à sociedade coreana. Ele perdeu o pai num acidente de trânsito, quando ainda era menino, e a pobreza fez que esse homem visse a vida de forma tenebrosa. Depois de várias prisões, e quando sua esposa não suportou mais a situação e decidiu divorciar-se, ele abandonou tudo e transformou-se num assassino. Essa é uma história trágica da consciência do autoabandono. Conheço uma família em que o esposo é formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de Tóquio e agora é professor de uma faculdade na Califórnia. Sua esposa é também profissional. Não obstante, uma pequena diferença de opiniões os separou emocionalmente. Ao final, acabaram sendo vencidos. O esposo começou a delirar e pensava que a esposa o queria assassinar. Por isso, dormia com uma faca à sua cabeceira. Você pode imaginar uma mulher dormindo tranquila ao lado de um homem que tem uma faca à sua cabeceira? Por isso, a mulher ficou louca. Graças a Deus, a mensagem foi transmitida por meu intermédio e eles aceitaram Jesus como seu Senhor, saíram do autoabandono e finalmente recuperaram a estabilidade familiar. Devemos nos livrar do veneno do autoabandono que destrói a nossa vida. Gênesis 2,15 narra: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O jardim do Éden não é outra coisa senão o nosso coração. Na antiguidade, a fonte de vida encontrava-se no Éden, mas na atualidade, a fonte de vida se encontra no coração. O Deus que disse ao homem para cuidar do Éden, hoje nos manda cuidar do nosso coração. É necessário que os nossos pensamentos se fundamentem na palavra de Deus, para que o nosso coração seja preservado. Ou seja, o sucesso e o fracasso não dependem do destino. Podemos ser felizes se, mediante o pensamento de Deus, conseguirmos extirpar os 6 tumores do coração, a saber, a ansiedade, a solidão, a indecisão, a ira, a frustração e o autoabandono. Que você possa ter força no Senhor, na palavra de Deus, na oração, conseguir retirar da sua vida, em nome de Jesus Cristo, tudo que atrapalha o poder de Deus, o poder divino de atuar na sua vida. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que ouviram essa palavra do pastor David Puyong Cho. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo que são postados aqui todos os dias. Deixe também o seu like e não esqueça de compartilhar essa palavra com as pessoas que você mais ama. Nos vemos nos próximos vídeos. Amém.